Esse era exatamente o ponto que eu ia chegar, né? Então, assim, olha só, esse caminho todo que você veio construindo culminou na abertura da M3 Land, né? Exatamente. E aí, como é que foi esse processo? Cara, foi. Nossa Senhora. Desafiador, né? Desafiador e cheio de sims aí, muito bons, alguns nãos também, Ah, mas eu vou é. falar melhor. Então, aí quando eu entrei na liga, nessa mesma temática aí de estar aberto a possibilidades. Então, por exemplo, quando a gente entrou na liga, a liga tinha um problema de não ter faturamento. Uhum. Então, assim, todo mundo ia lá, estudava e tal, só que, pô, tinha uma necessidade, sei lá, pô, vamos lá na B3 conhecer, só que a M3, porque a M3 não tinha caixa, por exemplo, tinha essa necessidade de começar a ter algum tipo de faturamento. Aí eu lembro que eu comecei a puxar essa onda aí da gente, pô, vamos, pô, dar uma palestra, cobrar R$ 5, sei lá, do pessoal pra gente ter alguma receita. Vamos, né, fazer. Vamos já faturar, né? Vamos trazer receita, Vamos né? fazer algum, tentar, porque né, o conhecimento que a gente tem aqui é muito valioso, sabe? E apesar de que a gente não tinha muito engajamento dos professores da PUC, a gente tinha muito engajamento do pessoal que estava lá dentro. Então, assim, todo mundo que estava lá estava porque queria, porque a aula, nossos encontros, na minha época, né, era toda segunda e quarta depois da aula. Ó, depois e um pouquinho antes da aula. Então, assim, tava todo mundo cansado, chegando de trabalho, chegando de estágio. Então, quem tava lá tava muito engajado. Isso fazia uma diferença muito grande. E na época da liga, e por conta da palestra que a gente deu também, a gente teve o nosso primeiro faturamento. A Olha que gente, legal. a gente conseguiu começar a dar palestra lá na PUC, trazer pessoas para dar palestra. Na época, até o pessoal, que foi até a Brenda, que hoje é uma super amiga minha, trouxe o pessoal da Toro para falar lá no. Ah, tá. Nossa, aí. Não, esse momento eu vou ter que falar. Eu vou citar um amigo meu aqui e vou ter que falar. O pessoal da Toro Investimentos, né, que é aqui de BH, Assim. foi lá trazer uma palestra pra PUC, né? E o camarada lá, que eu esqueci o nome dele, ele começou a falar da trajetória dele de evolução lá da Toro, que na época, hoje eles foram comprados e tal, hoje já estão gigantescos, mas na época eles eram um fintech independente, assim. Ele começou a falar dos desafios. Aí ele começou a falar, eu comecei a empolgar. Falei, nossa senhora, que negócio maravilhoso. O cara falando assim, não, eu hipotequei a casa do meu pai pra. Entendeu? Isso vai dar desesperado, pensando, ah, meu Deus, vou ficar sem casa. Eu sou. Hipotequei a casa do apartamento do meu pai pra lançar a plataforma. Nossa, isso daí. Pessoas empolgadas me deixam muito feliz, sabe? Então, aí eu saí dessa palestra. Aí eu lembro que eu virei para um amigo meu e falei assim, mano, que isso, que coisa legal. Eu queria muito ter a oportunidade de fazer alguma coisa assim na minha vida, mas na época, assim, eu não conseguia nem Hipotecar vislumbrar. cachorro. Tipo assim, a possibilidade que eu tinha, sei lá, quando você faz administração, todo mundo quer fazer um estágio no banco, né? Nas a Big Tree lá de consultoria e tal, não sei Uhum. o quê. É normalmente para onde que as pessoas vão. Ambev, que a galera gosta muito, né? Então, assim, eram as possibilidades que eu tinha, só que eu vi essa palestra e fiquei empolgadíssimo. Aí já caçando aqui, quem do meu networking lá, quem que eu conheço que toparia fazer alguma coisa. Mas mesmo assim também não tinha muita ideia, né? Pô, beleza, vi isso, fiquei super empolgado, comecei a evoluir. Aí, no começo, isso foi no último semestre de 2019, no começo de 2020 veio a pandemia, né? A gente fez a palestra lá, que eu já gostei muito. Aí durante a pandemia eu comecei a dar curso online também pro pessoal. Então, assim, é a melhor forma de aprender ensinando, né? Então, eu aprendi Uhum. muito também sobre o mercado financeiro ensinando, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida super específica que eu tenho que responder. Eu posso falar que eu não sei na hora, mas depois eu tenho que responder, né? E desenvolvendo também essa parte de falar, então, assim, até por eu tocar antes, hoje se eu subo num palco pra fazer pitch pra 10 mil pessoas, eu tô nem aí, eu faço. Tá tranquilo agora, né? No, tranquilamente. Eu até falo com os meninos, eu gosto do investidor que me pergunta assim a coisa mais específica possível, que eu sei que ele tá engajado ali, quer saber mesmo, né? Sim. Então eu gosto quando ele me pergunta coisa super específica. E aí, sempre nessa vontade, velho, foi assim, numa sexta-feira à noite, alguém mandou no grupo da liga assim, ô, a gente podia abrir uma financeira, hein? Alguém mandou, não sei quem foi, mas alguém mandou lá no grupo. Aí eu já mandei assim, ó, se vocês forem abrir, me chama pra participar.
Mandei Aí assim você no falou grupo. assim, eu tô dentro, Eu falei assim, ó, o que vocês forem abrir aí, pode ser qualquer coisa, me chama, É. pelo amor de Deus. tô junto. No outro dia tinha um grupo à parte da liga Olha que legal. com eu e mais três pessoas. Então, assim, ali começou. E eu, pô, criaram o grupo mesmo. Não, agora nós vamos fazer alguma coisa, porque agora é o momento. Aí Porque você falou assim, agora não tem mais volta não. não tem mais Vambora. volta não, nós vamos fazer alguma coisa. E só dando assim, né, tem você, pessoa, empreendedor, e tem um ambiente também. E o ambiente, na época, estava favorável a empresas tecnológicas. Por quê? O banco, no nosso caso era financeiro, mas na verdade tudo. Banco que era só presencial, assim, né, começou Uhum. a ter que desenvolver mais o aplicativo. Uhum. Sim. Foi uma época de muito crescimento de serviço de entrega. Foi a virada ali da pandemia que trouxe também essa possibilidade do tecnológico mais forte, né? Exatamente. Então, Isso assim, ia acontecer, mas a pandemia acabou adiantando não isso, adiantou né? muito, muito, muito. Eu vi algumas pesquisas que falam que assim, de 5 a 7 anos de evolução tecnológica foi feito em um por causa da pandemia. Então, É. assim, gente, obviamente tem toda a parte ruim, mas que a gente tá falando da Mas que parte toda boa do que crise tem um aconteceu. push, tem, né? Dá um Exatamente. empurrãozinho, né? É isso. Então, adiantou muito essa parte tecnológica. Então, a gente fazia reuniões toda quarta-feira para decidir o que a gente ia fazer, né? Aí a gente falou, pô, financeira, que era a visão que a gente tinha na época, de um modelo mais tradicional. Aí a gente foi ver financeira, tinha alguns impedimentos aí de Banco Central, de ter 1 Uhum. milhão de patrimônio líquido integralizado, que a Sim, gente não sim. tinha. Enfim, era impossível. Aí eu comecei a pesquisar modelo de fintech ao redor do mundo, porque pô, a gente vive no Brasil, a gente tem a desvantagem de viver no Brasil, mas a gente tem a vantagem que é o seguinte: a gente está alguns passos atrás de alguns países desenvolvidos. Então, se alguma coisa deu certo em algum país, possivelmente vai dar certo aqui. Então, você tem uma visão do futuro de alguns países. Apesar de que o sistema financeiro brasileiro é referência, com Pix, por exemplo, Sim, e tal, sim. alguns modelos de negócio lá fora estão na frente, porque foram desenvolvidos lá fora, né? Dá pra você fazer um bench, né? Exatamente. Aí eu vi, pesquisando, aí vi de fintech de pagamento, etc. E eu vi o modelo peer-to-peer lending. Que o modelo peer-to-peer lending ele é muito interessante porque ele é uma forma de crédito mais acessível para quem está buscando crédito Uhum. e ele é um investimento muito mais rentável para quem está querendo investir, porque não tem spread bancário. Aí eu olhei e falei assim, pô, lá na Inglaterra, que tem um spread muito menor do que o Brasil, o modelo fez muito sucesso. Imagina aqui no Brasil, que por vias de curiosidade aí, tem o segundo, terceiro maior spread bancário do mundo. Nó. Então, assim, hoje o spread bancário médio brasileiro é 22% ao ano. Então é 22% ao ano do dinheiro que o banco está pegando lá do seu CDB, emprestando, ele está lucrando 22% ao ano com o seu dinheiro, te pagando 0,8%, 0,7% ao mês e cobrando, sei lá, 8% ao mês das empresas e pessoas. Obviamente tem inadimplência no meio, etc. Mas no final das contas o banco lucra 22% e acima do que ele poderia te oferecer. Eu falei, velho, se isso tá grande lá fora, aí, assim, né, nasceu na Inglaterra, mas tem muito nos Estados Unidos, na Austrália, na China Uhum. também. Imagina aqui no Brasil. Demorou, né? Aí eu falei assim, agora. Você falou, agora é o momento, né? Partiu. Olhei, Banco Central, na época o Henrique Meirelles tinha regulamentado em 2018, então não tinha dado 2 anos não, tá? Então era modelo recente. Então, obviamente, se você quer alguma coisa revolucionária, você tem que olhar o modelo recente, né? Querendo ou não. Tinha regulamentado aqui no Brasil. Eu falei, apaixonei assim, né? Falei assim, pô, é isso. É a possibilidade que a gente precisa de uma plataforma, a gente precisa de gente com disposição de fazer, porque não tem esses impedimentos aí. A gente poderia ser correspondente bancário, né? Vão para cima. A partir disso, a gente começou a desenvolver. Então, na época, eu, o Yuri, o Léo também, a gente começou a desenvolver o modelo de negócio, fazer persona, etc. Uhum. Aí aconteceu um fato muito engraçado, que foi o seguinte. Todos os meus sócios, a M3 é uma fintech. Uhum. A gente era a parte de fim, faltava a parte de tech, né? Não tinha. A parte Todo mundo tech era não no tinha. financeiro. Todo mundo, assim, pô, análise de investimento, linda, né? Meio tech, né? Aí beleza. Cadê o técnico agora? Aí a gente marcou reunião com uma instituição financeira para fazer a nossa bancarização, né? Emissão das CCBs, etc.
Aí a mulher me mandou mensagem e falou assim aqui, qual que é o nome da empresa pra eu colocar aqui no invite do e-mail? Aí eu mandei mensagem pra ele, gente, qual que é o nome da empresa? Não tinha, né, o nome da empresa. Aí a liga, né, chamava PUC M3 e eu virei pros meninos, o que vocês acham de M3 Landing, né, pra gente homenagear aí a PUC M3, porque é um numeral fácil de falar, é internacional, então fora M3 Landing, aqui é M3. Aqui é M3 Landing. Não, e aqui ficou... I'm so sorry. É verdade, você é a favor do M3 Landing. Não, sorry. Mas Então aqui é tem M3, tem M3, enfim, fácil de falar. O que vocês acham? Foi assim que foi decidido o nome. É.